O que vem a ser a misericórdia de Deus? Antes de definirmos o que é a misericórdia de Deus, é importante adquirirmos algumas noções básicas acerca do pecado e da punição decorrente do mesmo, pois isso está envolvido a misericórdia de Deus. Então, olhando para a Bíblia, nós percebemos que ela afirma que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Então isso significa que todos que pecam devem receber a devida punição pelo pecado. Os anjos, por exemplo, foram imediatamente punidos depois que pecaram. Diz a Escritura, em 2 Pedro 2:4, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Contudo, o que aconteceu com os anjos quando esses pecaram, não aconteceu com os seres humanos. Vejamos o caso de Adão e Eva. Eles pecaram e, apesar disso, não receberam a punição imediatamente. Nós também deveríamos, por causa de nossos pecados, ser imediatamente punidos. Entretanto, ainda estamos vivos. Qual é a razão disso? O que leva Deus a não aplicar imediatamente a sua justiça aos homens quando esses pecam? A sua misericórdia. A misericórdia é a parte do caráter de Deus que faz com que Ele dê a todas as pessoas, indistintamente, inumeráveis bênçãos. Vejamos alguns exemplos. Os incrédulos continuam a viver nesse mundo unicamente por causa da misericórdia de Deus. Todos nós respiramos por causa de sua misericórdia. Porque o salário do pecado é a morte, não a vida. Além disso, a terra não produz somente espinhos e abrolhos, nem permanece como um deserto ressecado, mas pela misericórdia de Deus, ela produz alimento e material para roupa e abrigo. Jesus ele disse em Mateus 5, 44 e 45, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, de modo semelhante, o apóstolo Paulo declarou às pessoas de Listra, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, conforme Atos 14, 14 a 17. Então, além disso, nós vemos evidências da misericórdia de Deus até na beleza do mundo natural, não é assim? Embora a própria natureza esteja no cativeiro da corrupção e sujeita à vaidade por causa da maldição da queda, ainda há formosura no mundo natural. A beleza das flores, dos gramados e florestas, dos rios, lagos, montanhas e praias ainda permanecem como um testemunho diário da incessante misericórdia de Deus. Outro aspecto também que podemos dizer é sobre o pecado. O pecado corrompeu os anjos caídos de maneira imediata e completa. Satanás, por exemplo, segundo a Bíblia, é mentiroso e pai da mentira. Ele é alguém em quem não há qualquer verdade, conforme João 8,44. Mas o que acontece com os anjos caídos não acontece com os seres humanos. Mesmo incrédulos não são totalmente inclinados para a mentira, para a irracionalidade e para a ignorância. Todas as pessoas conseguem compreender alguma medida de verdade e certamente alguns têm grande inteligência e entendimento. Isso é o resultado da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Isso significa que, em sua função como Criador e sustentador do universo, Deus permite que iluminação e o entendimento cheguem a todas as pessoas do mundo. Isso explica também, por exemplo, a capacidade que o homem possui de transmitir verdades científicas e construir, através do esforço comum, automóveis, telefones e outros inventos.
Deus também, por meio de sua misericórdia, limita as pessoas para que não sejam tão más quanto poderiam ser. Se por um lado os demônios, por causa da corrupção do pecado, são totalmente devotados ao mal e à destruição, por outro lado ainda é possível distinguir algum tipo de bondade nos seres humanos. Na sociedade humana o mal é claramente controlado. O apóstolo Paulo fala sobre isso ao dizer: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, conforme Romanos 2, 14 e 15. Então podemos dizer que o ser humano possui dentro de si uma consciência, e é isso que o impede de deixar de seguir certas regras e valores morais.